Tema número 8. Piauí precisa de projetos e estratégias. O senhor fez aí críticas a vários setores do governo do Estado. Não, estou apontando algumas questões que apenas a título de esclarecimento. Mas aí a pergunta é, o que o senhor faria diferente? Olha, primeiro é você trabalhar no sentido assim, o que é importante para o Estado do Piauí? E juntar as pessoas que entendem, e tem muita gente que entende, fazer um grupo de planejamento estratégico, né, projetos para o Estado do Piauí. Projetos. Projetos, se você tiver projeto pronto, você vende. Você encontra gente para financiar. Onde não tem? Eu acho que não tem. Não foca. Qual é meu risco? Se deve reconhecer, por exemplo, que se fez muitas estradas, e isso é importante. É importante. Eu acho que foi o passo mais importante do ponto de vista de infraestrutura que o governo do Estado fez nos últimos anos. Né? Mas, por exemplo, a ferrovia transnordestina, ela, na verdade, a maior parte é feita com capital privado, não é investimento público. Vai transformar a região sul do Estado? Sim. Mas ela vai levar o ferro ou para o Ceará ou para Pernambuco. Não tem agregação de valores, mas é uma estrada importante. O Porto de Luiz Correia é importante, muito importante, do ponto de vista de infraestrutura e de geração de riqueza. Mas para exportar o quê? Vai exportar o quê? Então é preciso que... Como é que é feito no Espírito Santo? No Espírito Santo, o governo do Estado tem uma legislação onde ele reduziu o imposto dos importadores, mas criou um fundo para que esses importadores façam investimento no próprio Estado. E aí sim, todo mundo correu para lá. Inclusive alguns piauienses que tentaram ir para lá. Então é preciso ter estratégias e pensamento dessa natureza para você viabilizar um Estado que tem consumo, nós temos uma população importante, e falta vender melhor. Apesar do Silvio Leite ter feito um esforço imenso, um grande executivo, um homem tem visão, mas olha qual foi a avaliação que teve do turismo do Piauí. É muito ruim, muito pequeno. Tema número 9. Se fosse eleito governador, o que Silvio Mendes mudaria? O que o senhor faria diferente na educação e na saúde do Estado? Juntar valores. Juntar, primeiro, uma gestão que seja eficiente de resultados. Na educação, eu acho que o Estado do Piauí está devendo muito. Né? Eu acho que está devendo muito. As escolas privadas têm evoluído, né? tem colégios bem avaliados, mas a rede pública precisa ser melhor. Precisa dar mais condições, por exemplo, à UESP. Ela é subfinanciada. E a UESP dá oportunidade a centenas de jovens pelo interior do Estado que, pela falta de estrutura e das condições, ela não tem a qualidade que deve ter. Então, eu acho que a educação precisa de um investimento diferenciado. Né? Precisa organizar a rede de saúde assistencial. As questões outras, preventivas, é um processo natural, até com saúde da família, que toda cidade tem. Mas é preciso que se dê condições para que as pessoas lá em São Raimundo Nonato, lá em Oeiras, lá em Picos, lá em Parnaíba, não precisem se deslocar para a maioria dos problemas de saúde que hoje ainda são obrigados a vir. Da ambulancioterapia? A ambulancioterapia, isso aí não foi modificado. Isso é um ponto... Isso é um ponto chave, nada disso. Quer dizer, não se organizará o sistema de saúde, nem do Estado, nem da cidade, de Teresina, sem que se dê condições de trabalho adequadas, sem os investimentos adequados, em todas as regionais de saúde que o Piauí tem. As regionais estão criadas, mas os hospitais regionais continuam sem a capacidade de resolução necessária para que se evite essa migração. No caso do funcionalismo público, a administração, a eficiência administrativa, o que o senhor faria diferente do que está aí? É preciso investir no servidor público e saber cobrar também. Não é apenas investir na qualificação, no salário adequado, dentro da capacidade do que a lei permite, mas é preciso que as pessoas entendam que são servidores públicos. Né? Estão pagos pela população e a ela deve servir. Então, eu tenho alguns exemplos na prefeitura que incomodam. Né? É uma minoria, mas de pessoas que às vezes não dá a atenção devida, principalmente uma pessoa mais humilde, que é a quem a gente deve se dedicar mais, até pela própria humildade. Então, é preciso investir na qualificação do servidor. Hoje tem na prefeitura, Amadeu, mais de 600 servidores
cursando o nível superior, pagos com bolsas parciais ou não, pela prefeitura. Qual é o sentido disso? É de você melhorar a qualidade do atendimento e das obras e serviços que nós fazemos para a cidade. É preciso fazer, assim, identificar a responsabilidade, porque você faz um projeto ou uma obra e fica caçando quem é a pessoa responsável e não encontra. Quer dizer, quando a coisa é bem feita, tem várias pessoas que se apadrinham, ou são os pais. Mas quando corre algum problema, fala gerenciar melhor. Gerenciar melhor. É preciso identificar o gerente de cada obra, de cada serviço, para poder saber a quem se reclama. O setor da produção primário, setor primário, o que o senhor acha que precisa mexer? Essa precisa discutir. Olha, a questão da seca ou da chuva em excesso, né? Recentemente foi divulgado pela imprensa que mais de 100 cidades não estavam em crise de água potável para consumo humano. Quer dizer, não se avançou muito nessa área, né, para o consumo humano. Para a questão da produção agrícola, eu acho que tem experiências que deram resultados, e essas devem continuar, e outras que não devem. Por exemplo, o Eco Brasil, foi feita uma festa imensa da mamona, como se fosse a redenção daquela região. E a empresa fechou. Por quê? Porque não teve um estudo adequado, prévio, que desse garantia de que aquele investimento público fosse dar o resultado esperado, ou próximo dele. Então, assim, tem muita propaganda de muita coisa, e às vezes não se tem um cuidado necessário para que o dinheiro público seja usado e retornado à comunidade como um investimento adequado. Tema número 10. Se é humano assumir, terá autonomia total. Se o senhor passar a prefeitura para o prefeito Elmano, que é o vice, o senhor teme alguma solução de continuidade? Não, cada um tem seu estilo, cada um tem sua identidade. Se isso chegar a acontecer, é natural que o Elmano, que é um homem preparado tecnicamente, faça seus ajustes. Não tenha dúvida disso. Eu não fiz ajustes em relação ao Firmino. O senhor saindo, vai conversar com ele sobre secretariado, para ficar alguém? Não, jamais farei esse pedido. Não farei, porque não seria correto. O senhor sai, se quem sai, está com o senhor sai junto? Se sai, não sei. Não, eu digo assim, mas coloca à disposição. Não, é uma decisão. Veja bem, se isso chegar a acontecer, Amadeu, ele tem que ter toda a liberdade, ele foi eleito também. E precisa ser respeitado no seu direito e na responsabilidade de cuidar da cidade. Mas jamais farei pedido. Lá na prefeitura eu não tenho um parente meu, eu não tenho um curriolo, não tenho um grupo, não tenho um predileto. Lá tem pessoas, uma equipe fantástica, que me desculpe a falta de modéstia, foi o mérito que nós tivemos. De realmente fazer uma equipe, muitos deles muito mais experientes do que eu. É uma equipe que muitos se tornaram, além de auxiliares e além da equipe de gestão, nos tornamos amigos, né? Então não é preciso ficar amigo, precisa dar conta do recado. Mas lá não tem predileto, eu não tenho patota na prefeitura. Portanto, não tenho apego do ponto de vista dessa questão nenhum. Ficar na prefeitura para não... Isso aí não tem. Não. Aliás, o senhor sabe que a oposição vai criticar. Vai dizer, o prefeito tinha um mandato de mais 2 anos e meio, renunciou por ambição política. Essa crítica o senhor teme da oposição? A oposição critica com ou sem razão. A oposição que eu digo, a oposição, o senhor. Não, mas a gente já tem idade suficiente para entender isso. A oposição, ela critica com ou sem razão. Tem até a história de que quando não tem rabo, bota, né? Então, isso aí não... Eu leio pouco jornal, assisto pouco televisão, e, portanto, quando essas coisas acontecerem, eu não vou... Acho que não vale a pena perder tempo com isso, não. Mensagem final. Eu desejo que Teresina e cada um dos que nos assiste, não é um desejo sincero de desejar que possam todos viver em paz, que possam aproveitar suas oportunidades, que possam fazer o bem aos outros, principalmente aos que precisam ou que têm menos do que a gente. E menos não é só do ponto de vista material. Às vezes a pessoa é carente, a pessoa tem algumas angústias que, às vezes, uma palavra, um abraço, um aperto de mão é suficiente. É um momento de Natal, né? Porque por ser o nascimento do homem mais importante que
nós tivemos, né, que Jesus Cristo, eu acho que como exemplo de homem, ele nos inspire para que a gente possa fazer parte dos seus exemplos. Porque fazer tudo que ele fez é impossível, mas que se busque isso todo dia.